Saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Fala pessoal do Efraim, como que vocês estão? Quanta saudade de vocês, quanta saudade de ter vocês aqui em casa reunidos no melhor sextou da vida de vocês, para a gente orar junto, para sermos edificados juntos, compartilhar, né? Mas enquanto essa pandemia e esse isolamento não acabam, Deus deixou a tecnologia e a gente vai usar delas, né? É o jeito que nós temos. De antemão, peço perdão, tem alguns vídeos que estão faltando, estou com um pouquinho de dificuldade para estar postando, mas creio que Deus está entrando em providência, isso acabou, vou estar postando, colocando em dia. Esse é o de hoje, sexta 24, hoje é dia 24 mesmo, é dia 24, sexta 24, a gente tem 2 estudos pendentes, mas eu vou postar, vou colocar tudo em dia, tá bom? Porque para que você seja edificado assim como eu tenho sido, eu não posso ser egoísta. Queria muito saber como está sendo a semana de vocês, que é de praxe, da nossa cela, saber, compartilhar, mas como não tem, embora a gente tenha um jeitinho. Você que está vendo esse vídeo, deixe um pouquinho nos comentários um pouquinho do que você tem feito nessa quarentena, como tem sido seus momentos, o que você tem lido, o que você tem ou escutado, ou os louvores que você tem escutado. Não é porque a gente não tem nossos momentos de célula presenciais ou nossos cultos presenciais que vamos deixar de adorar a Deus, né? Fica crente, povo. Fica crente porque Jesus vai voltar e tu não pode ficar pelo caminho, não. Vamos dar início ao nosso estudo? Nosso estudo tem como tema hoje levantar e vencer ou permanecer prostrado. Qual vai ser a sua opção hoje? E está baseado num versículo, um trechinho, um pedacinho da história de um cara que eu sou loucamente apaixonado pela história dele. E você que me conhece já sabe de quem que eu estou falando. Vou te dar 3 segundos para você botar nos comentários aí quem é esse cara. Dá pausa no vídeo e comenta. 1, 2, 3. Eu tenho certeza que você comentou. E se você comentou Gideão, você acertou. Quando fala, é baseado num pouquinho da experiência de Gideão em meio à crise. Você está vivendo uma crise? Eu tô. Pandemia, não posso sair. Complicado. Mas qual vai ser a nossa postura? Permanecer parado? Prostrado? Ou vamos levantar e vencer? E o texto é Juízes 6, versículo 13. Leia comigo. Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Para quem não conhece a história de Gideão, ele estava vivendo um período de escravidão, os midianitas estavam escravizando. Gideão nesse momento se encontrava malhando trigo escondido, porque ele estava com medo. E o anjo veio e teve um anjo foi enviado pelo Senhor, teve uma conversa com ele. E a primeira reação dele falou: opa, cadê Deus que faz as coisas dos meus antepassados? Ele não abandonou a gente, ele não está mais aqui. De repente, hoje mesmo, a pandemia, você está até duvidando que Deus existe. Porque você pode estar pensando aí: poxa, por que Deus está permitindo de fazer isso tudo? Então vamos ver o que Deus respondeu, o que o anjo do Senhor respondeu para Gideão. Qual que tem que ser a nossa postura diante a crise. Beleza? Frase para o líder: nunca alguém tão grande, Jesus, se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Aqui é uma frase de Augusto Cury. Jesus, que é tão grande, ele se fez pequeno, ele se fez igual a mim e a você, para que nós pudéssemos nos tornados grandes, ou seja, para que nós pudéssemos ter a redenção em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Jesus ele se tornou como homem para que pudéssemos alcançar a salvação em Cristo e sermos perdoados pelos nossos pecados. Hora de ser edificado. Que momento difícil Gideão estava passando, debaixo da opressão dos midianitas. Ele murmurou dizendo que Deus havia abandonado Israel enquanto passava pelas adversidades, que tudo o que os seus pais ou líderes disseram acerca de Deus, e Gideão estava querendo falar de quê? Livrou da escravidão, lá dos egípcios, abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, vitória sobre os inimigos, e entre outras coisas ele falou, isso tudo eram histórias, Deus não fazia mais isso. Vemos Gideão expondo sua alma, exteriorizando a sua falta de fé ao se deparar com um problema. E isso nos é revelado por Deus para mostrar que até grandes homens na Bíblia também passaram por lutas e dificuldades. Você não é diferente nem menor. Gideão, se você ler a história toda, você vê a vitória que Gideão alcançou, mas ele também teve problema, ele também teve um desviozinho de caráter aí. E não tem nada mais
Nada melhor, nada mais não, mas nada melhor para demonstrar caráter de uma pessoa é o momento de crise. Porque como tem sido falado, se você ouviu se você viu a pregação de quinta-feira, se você viu a hora nona também na segunda, você vai ver que em momentos de crise muitas máscaras têm caído. Só que Gideão teve um momento de crise na sua fé também em meio à dificuldade. Só que nós não podemos perder a fé, porque a nossa esperança está em Deus. Se está difícil estando com Deus, imagina se a gente estivesse sem Ele. Gideão demonstrou que conhecia as promessas de Deus, mas não acreditou 100% no agir do Criador. De tempos em tempos, Deus nos prova com o intuito de revelar nós mesmos ao nível da nossa fé. Conhecemos a palavra de Deus, porém em muitas ocasiões deixamos a desejar quando temos que aplicar a nossa fé ou materializar o que aprendemos, pois a fé que agrada a Deus é evidenciada principalmente nos momentos em que passamos pelas adversidades da vida, que simbolizam lutas, aflições, etc. É muito fácil você acreditar em Deus quando tudo dá certo na sua vida. Quando as coisas começam a não darem tão certo, ou a não acontecerem como quando nós imaginamos, é que a gente tem que provar a fé. Deus ministrou no meu coração no domingo uma palavra e fala um pouquinho sobre isso. Pedro, ele estava andando sobre as águas, estava olhando para Jesus, estava tudo certo. Só que ele começou a sentir um vento, começou a sentir a tempestade, falou, opa, tem alguma coisa que não está dando certo. E ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Os momentos de dificuldades e de crise, muitas das vezes nos faz tirar os olhos de Deus. E quando nós tiramos os olhos de Deus, a nossa fé começa a diminuir, a esmorecer, e assim nós começamos a afundar. Então, eu quero te dizer hoje, não tire os olhos de Deus em momentos de crise. Não diminua a sua fé em momentos de crise. Pelo contrário, exercite a sua fé. Tenha mais fé, alimente a sua fé. E para alimentar a fé, querido, é indo para o secreto. É indo para o seu quarto, é criando intimidade com Deus, é criar hábitos de intimidade com Deus, estarmos cada dia mais íntimos com Deus. Essa pandemia é o momento perfeito para isso. Se antes você não tinha tempo, porque você estudava, porque você trabalhava, porque você tinha diversos afazeres, hoje você está em casa. Então, é tirar momentos com Deus, é ir para o seu quarto, trancar a tua porta e falar, Deus, estou aqui, vim conversar contigo, vamos trocar ideia, vamos criar vínculos. Todos os dias nos deparamos com situações em que decisões precisam ser tomadas, e entre elas ressalta de se levantar diante de uma queda, pois aquele que crê em Jesus, ainda que caia, não permanecerá prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. De repente você está no momento de crise, sua fé esmoreceu e você deu um tropeção aí, pecou, caiu. Permanecer no pecado é opção sua. Assim como pecar foi opção sua, permanecer errado, caído, é opção sua. A Bíblia fala, tá limpo, limpe-se mais, tá sujo demais. Você vai se sujar mais? Não, limpe-se. Vamos voltar. Tropeçou, caiu. Corre para Deus, arrependimento, joelho no chão, coração quebrantado, contrito, prostrado mesmo. Fala para Deus e Deus vai começar a te levantar, te reerguer, te colocar na posição de novo. Pedro, lembra que eu falei de Pedro? Citei Pedro? Pedro ele começou a afundar. Pedro morreu afogado? Procura aí na Bíblia, vê se Pedro morreu afogado. Não. Ele pediu socorro a Jesus Cristo. Jesus voltou a falar com a mão dele, levantou Pedro e colocou Pedro de volta no lugar, que é de direito. Nós fomos criados para servir a Deus, para adorar a Deus, para viver algo em plenitude com Deus. Nós fomos criados para sofrer. A opção é sempre nossa. E vamos ver que está em Salmo 37, 24. Vamos lá, procura aí comigo. Vamos ver quem acha primeiro. Salmos, capítulo 37, versículo 24. Na minha versão está escrito o seguinte: se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. E ficar caído é só opção nossa. Se a gente pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda ao nosso Deus, Ele vai nos ajudar a levantar. Nesse episódio, Gideão estava passando por conflitos existenciais que o levou a duvidar se Deus era com ele, coisa bem comum em nossos dias. Chegando a dizer, por que nos aconteceu tudo isso? Esses problemas levaram Gideão a um complexo de inferioridade. A minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Todos esses sintomas ficam evidentes e ganham força nos momentos de crise. De repente você está aí achando, ó céus, ó vida, ó dia, ó lua, eu não presto, eu não sirvo, eu não valho, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou gordo, eu sou... Não, para! Chega com isso, cara. Menino, chega. Deus fez a imagem e semelhança dele, você presta sim.
Eu tenho falado isso constantemente. Deus não se engana, você é projeto de Deus. Ah, você não conhece minha vida, você não conhece o que as pessoas falam de mim. Opa, eu conheço o que Deus fala de você. E o que vale mais? A opinião de Deus que entregou o Filho no lugar dele para morrer no seu lugar? Ou a opção de a fala de A ou B? Filho, você vale muito, vale um preço de sangue. Alguém morreu no seu lugar, então isso daí você vale muito. Tira essas mentiras da sua cabeça, você vale sim, você presta sim. Você não é um erro. Gideão foi usado por Deus para libertar Israel, apesar de todas as suas dificuldades e argumentações. Não podemos subjugar alguém somente por suas dificuldades, nem a nós mesmos, porque Deus acredita em cada um de nós e investe constantemente no nosso crescimento espiritual. De repente você fala, eu não sirvo, eu não pego, eu já fiz muita coisa na minha vida, filhão. O teu passado não importa para Deus. O que importa é o seu presente e o que você está disposto a realizar no futuro. Você pecou? Beleza, eu também. Você se arrependeu? Eu já. E você? Você está disposto a largar a vida do pecado, a largar a vida que você tinha no passado para viver uma nova vida em Deus? É só isso que Deus quer saber. Ele quer a nossa sinceridade. Todos têm direito de um recomeço em Cristo, independente de qual seja o seu passado. Então, se arrependa, volte para Deus, caiu, levanta, sacode a poeira, se arrepende verdadeiramente e pede para Deus e começa a deixar Deus guiar os seus próximos passos. Deus está interessado no seu presente. O que é o seu presente? Um presente de arrependimento, de confissão, de arrependimento verdadeiro. E no seu futuro, qual é o seu futuro? Ele quer saber se você vai deixá-lo guiar os seus passos. Comece a agir segundo o que Deus quer que você faça, é simples. Deus só precisa disso. Deus disse a Gideão, vai nessa sua força, verso 14, porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E isso aconteceu. Para quem conhece a história, é engraçado ter falado sobre essa semana sobre Gideão também, né? Para quem conhece a história, Gideão tinha mais de 30 mil homens, Deus deixou ele com 300. Por quê? Porque com 30 mil homens é fácil, poderia ser fácil Gideão para falar, consegui na força dos meus homens. Com 300 era impossível ganhar aquela guerra, humanamente falando. Só foi possível porque Deus falou isso. Eu hei de ir contigo. Eu hei de ser contigo. E você ferirá os midianitas como se fosse um só homem. E assim aconteceu. Gideão, que outrora chegou a duvidar que Deus estava com ele, recebeu uma palavra de incentivo e acreditou. Quantas das vezes Deus tem falado para você, você é forte, você é corajoso e você não toma isso como verdade? Não adianta as palavras serem proferidas, as promessas serem proferidas e você não tomar como verdade, você precisa viver a promessa. Não adianta eu profetizar, a pastora profetizar ou algum profeta profetizar sobre a tua vida e você mesmo não acreditar. Viva as promessas, viva as profecias, viva os milagres. Gideão acreditou, ele teve uma mudança de postura. Ele não ficou lá. Ele poderia muito bem, não quero, vou continuar aqui, eu não sirvo para nada. Ele podia muito bem estar no lugar de crise dele. Deus deu a opção, ele escolheu a opção de Deus. Escolha a opção de Deus também. Escolha viver os milagres, viver a promessa. Sai dessa manguaça. Para de ficar no lugar de crise. Saia desse lugar de crise. Você é muito melhor do que você pode imaginar. Você sabia disso? Deus ele te criou para algo especial e você tem um propósito. Viva os propósitos de Deus. Se levantar e continuar o próprio Deus, pulei aqui, vamos voltar um pouquinho. O próprio Deus nos ensina que devemos tomar as decisões de nos levantar, pois Ele mesmo é conosco e nos ajudará em nossas batalhas. Aleluia! Se levantar e continuar firme na caminhada com Cristo, mesmo passando por momentos difíceis, é acreditar nas promessas de Deus, ainda que não a vejamos claramente. É lutar pela sua família, mesmo quando tudo foge do seu controle. É exalar vida diante do vale da sombra da morte. É receber a correção de Deus e mudar de atitude. Muita gente recebe a correção de Deus e faz biquinho, fala, Deus não me ama mais. Mas ele é muito claro na palavra dele, ele só corrige quem ele ama, ele só exorta quem ele trata como filho. Se Deus está te corrigindo, se você está apanhando com essa palavra, você abre a Bíblia e só vê correção de Deus, fique alegre e muda de postura, porque Deus te ama. No dia que Deus parar de te corrigir,
é porque ele já não liga muito para você. Então aceite a correção de Deus de bom grado, meu querido e minha querida. É adorar a Deus em meias dores, é investir no presente, projetando os olhos para o futuro. Quando algo parece tão distante, é prosseguir lutando, mesmo que todos digam que é impossível. O impossível é a deixa para que Deus comece a agir. Adorar quando tudo tá bom é muito fácil, gente. Quero ver adorar quando tá difícil mesmo. Esse é o nosso desafio como cristãos. Adorar quando não temos mais forças. Sabe aquele dia que você não consegue nem abrir a boca para falar, que você vai tentar falar e só vem choro, só vem dor? É isso. Isso é o desafio do cristão. Ao invés de chutar o balde e largar tudo e falar não aguento mais e se entregar, não, é continuar lutando. Eu não desisto, eu não paro. Se eu não conseguir andar, eu vou me arrastar, mas eu não paro. Meu alvo é o céu e eu vou conseguir alcançar esse alvo. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Não desista em meio às suas lutas. Nenhuma luta é tão grande que Deus não possa fazer algo para te ajudar, que Deus não possa entrar com provisão. O impossível Deus faz. Ao criar o ser humano, Deus colocou dentro de cada um o desejo de viver. E o adversário, que é o inimigo de Deus e nos odeia, tenta de todas as formas estragar e roubar a nossa fé e a vontade de viver. Pois quando Satanás rouba a esperança da nossa alma, ela se abate e com isso perdemos o foco. Nos sentimos incapazes, sem forças para lutar. O dom mais precioso que Deus poderia nos dar é a vida. Tanto que Jesus entregou a vida dele por nós. Não perca a vontade de viver. É um presente de Deus. Rafael, você não sabe como minha vida é. Não tem como sentir vontade de viver. Gente, vamos passar pelos processos para alcançar as bênçãos. Precisamos passar... mas eu não entendo. Por que isso acontece comigo? Não sei. E de repente você também nunca vai saber. Deus ele não quer que a gente entenda ou saiba o porquê das coisas. Ele quer que a gente obedeça e passe por isso. Então respeite os processos. Viva, não perca a vontade de viver. Sabe por quê? Quando você perde a vontade de viver, você perde o foco e você, que é os céus, e você acaba seguindo um caminho que vai nos levar ao inferno. Sabe? Mas o inferno ele não foi feito para mim e para você, não. O diabo que é um vacilão que quer levar você para lá. Mas ele não foi feito para mim e para você, não. O nosso lugar, a nossa pátria é o céu. Nós somos peregrinos aqui e nós não vamos para o inferno. O diabo não vai conseguir nos levar. Então não perca a vontade de viver. Mantenha suas esperanças em Deus. Amém? Digita amém. E o Senhor te diz nessa noite que Ele é contigo, homem e mulher, valente de Deus. Permaneça firme na presença do Senhor, que Ele irá te usar para livrar a sua casa, a sua família das mãos dos midianitas dos nossos dias. Pense nisso. Momento para reflexão. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Colossenses 1,13. Não pare de lutar, não desista, não desanime, continue lutando. Que Deus nessa noite te devolva as forças, te renove as forças, te renove as estratégias de guerra. Assim como ele fez com Gideão, ele deu estratégias para Gideão vencer os midianitas. Que ele te dê as estratégias para vencer os midianitas. A gente fala de Davi que matou um Golias, era um gigante. A gente tem agora um exército. De repente, os seus problemas são tão grandes que assemelham um exército. Mas não pare de lutar, que Deus vai te dar as estratégias. E eu vou orar contigo essa noite para a gente encerrar. Ora comigo, beleza? Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelos teus ensinamentos, te agradecer pela tua exortação, Senhor. Que nesta noite o Senhor venha renovar as nossas forças, renovar as nossas estratégias de guerra, Senhor Deus, que nós não venhamos mais permanecer prostrados e paralisados diante dos nossos problemas. Que nós venhamos nos levantar, que venhamos agir, que venhamos guerrear, Senhor. Mas não pelas nossas forças, não com os nossos braços, Senhor. Mas venhamos guerrear com as tuas forças, ó Deus, com as tuas estratégias, Senhor. Em nome de Jesus. Que os gigantes, que os exércitos que se levantam contra nós venham ser jogados por terra em nome de Jesus, venham ser derrotados, ó Pai. Assim como tu foi com Gideão, seja conosco, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ficar pelo caminho, não nos deixe desanimar em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você que está vendo esse vídeo,
Não saia sem deixar um amém aqui embaixo. Como eu falei lá no início, nos comentários, fala um pouquinho de como está sendo sua quarentena, como está sendo seu isolamento, o que você tem lido. Rafael, não tenho lido, não tenho conseguido ter forças. Eu vou te profetizar algo para a sua vida. Você não tinha força, a partir de hoje você vai ter. Amém? E para encerrar, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A gente vai dar nossa luz de guerra. Eu vou falar aqui Efraim, você vai falar aí Deus me fez crescer. Beleza? Efraim! Deus me fez crescer. Graça e paz, queridos. Até a próxima.